Olá para todos, sejam bem-vindos. Hoje, 1º de dezembro de 2018, primeiro vídeo do mês. Como escolher uma igreja? Algumas pessoas já me fizeram perguntas ao longo do tempo acerca de igrejas, se essa igreja ou se aquela igreja é certa, o que eu acho daquela igreja, se eu devo ir lá. Eu já dei algumas instruções aqui. Então eu decidi agora fazer este vídeo aqui, como escolher uma igreja. A intenção não é ofender, pois alguns poderão se sentir ofendidos, mas a intenção não é esta. Antes de ir para qualquer igreja, você deve avaliá-la antes. Existem algumas formas de avaliar uma igreja. Cresceu muito o número de igrejas nos últimos anos e muitas delas são verdadeiras caça-níqueis. A maioria cresce quilômetros em extensão, mas centímetros em profundidade. É uma semente lançada em pedra que não cria raiz, lançada em terra ruim. Incham ao invés de crescer. Cristianismo mercantil movido a interesse próprio. Mercenários, que são lobos disfarçados de pastor, que se alimentam do dízimo e do dinheiro do rebanho. Ninguém poderá achar que as igrejas são todas iguais, porque não são. Antes de ser membro em qualquer igreja, a pessoa deverá frequentá-la por algum tempo para avaliação. Levantar um histórico dela e da sua origem, da sua doutrina, ver quem foram seus fundadores, ver se a igreja tem dono. Não exatamente que a questão aqui não é ter o dono em si, mas o que o dono faz. Manda. Geralmente uma igreja que tem dono, o dinheiro vai para lá onde ele está. São eles que administram e enriquecem. Eles formam uma hierarquia religiosa. Quando morre o líder, o fundador, entra um filho dele no lugar, ou um neto, ou um genro. É semelhante à família imperial da Inglaterra. Fica sempre um príncipe na linha de sucessão. E enriquece fácil com o dinheiro de pessoas que não têm conhecimento bíblico, igrejas que têm dono. O patrimônio está tudo de posse deles, está na posse deles. Quando o líder morre, chega a dar briga por causa de bens. Eu estou relatando coisas aqui que é real, que já aconteceu, mas eu não vou citar nome de igreja, mas são coisas que acontecem. É só pesquisar no Google e até mesmo no YouTube que você vai ver. Mas eu não vou citar nome, mas é tudo real. Isso até aqui que eu falei, sobre o dinheiro vai para a liderança, para os donos, é tudo real. Não é suposição não, é real. E nessas igrejas, a palavra final sobre qualquer assunto, quem dá, é eles. Eu vi um ex-pastor de uma igreja aí falando que fizeram uma reunião lá e eles disseram: quem não concordar, caia fora. E esse pastor caiu fora. Só não vou dizer o nome da igreja, mas é dessas bem conhecida Brasil afora. São ditadores de igreja. Ditadores. Ditadores da religião. Você deverá ver também qual é o foco da igreja. A igreja verdadeira é cristocêntrica. Centralizada em Cristo, na palavra de Deus, na salvação de almas, no Evangelho. Veja se a igreja não é focada em milagres, que gasta mais tempo pregando milagre para atrair pessoas. Esta igreja não é centralizada em Cristo, apenas usa o nome de Cristo para atrair pessoas para a sua igreja, ganhar membros e dinheiro.
Jesus disse para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eles fazem ao inverso. A pessoa entra no Evangelho e Deus provê o necessário para ela se manter, tanto no vestuário quanto na alimentação. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 33. Mas eles não ensinam isto. Quando acontece um suposto milagre em certas igrejas, os méritos vão para o líder. Tratam ele como um grande personagem, um homem poderoso. As pessoas vão no culto dele na esperança que vão receber alguma coisa por intermédio dele. São exaltados pelos seus seguidores. Não existe dom exclusivo na Bíblia, do tipo que só o pastor fulano tem. Usurparam a autoridade divina para si. Puseram o homem e placa de igreja na frente de Deus. Você pode ver na televisão, no rádio, eles entrevistando pessoas que receberam bênção. Eles dizem, qual a bênção que você recebeu aqui na igreja tal? Qual a bênção que você recebeu quando fulano orou para você? Deve ter cuidado com igrejas onde seus ensinos são baseados em visões, profecias e revelações de seus fundadores, como Ellen White, do Adventismo, e Russell, das Testemunhas de Jeová. Essas igrejas, suas doutrinas são fundamentadas em profecias. Profecias extra-bíblicas e ensinos que não existem na Bíblia. Paulo disse para não ir além do que está escrito. A revelação de Deus ao homem está completa. Não existe nada em oculto que ainda não tenha sido revelado para sermos salvos. Tudo que é necessário para sermos salvos está escrito na Bíblia. Não existe porta-voz de Deus aqui na terra. Alguém que recebeu algo de Deus e transmite ao povo, como foi Moisés, os profetas, os apóstolos. Não existe isso mais. Deus não tem porta-voz aqui. Hoje Deus se revela ao homem através da Bíblia e o Espírito Santo é quem ajuda a entender. Eu não recomendo também igrejas que diz que Deus só quer o coração e não está preocupado com a sua roupa, e isso tem de sobra, com a santidade do corpo. Isso fere o princípio de 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9, onde Paulo disse que a mulher deve usar traje honesto, com pudor e modéstia. Muitas mulheres crentes hoje, você só sabe que é crente quando dão paz do Senhor, porque no mais é a mesma coisa. A roupa é a mesma. Cabelo colorido, um dia é vermelho, outro dia é azul, outro dia é loiro, outro dia é morena. Anda com roupa de qualquer jeito na rua. Batizam de qualquer jeito que as igrejas estão fazendo por aí. Então você nem sabe quem é quem, porque é tudo igual. Adotaram os costumes do mundo e trouxeram para dentro da igreja. Ao invés de converterem o mundo os converteu. São liberais e pregam um evangelho segundo a carne. Qualquer igreja, para ser correta, deve ser identificada com o cristianismo dos apóstolos da Bíblia. Não os apóstolos de hoje, os apóstolos da Bíblia, Paulo, Pedro, João, no livro de Atos. Uma grande parte das igrejas de hoje não se identificam com o cristianismo bíblico, mas de maneira nenhuma. E destas você deve cair fora para não ser identificados com eles. É como eu disse em um vídeo passado, que eu vou deixar aí no final do vídeo para você clicar. Quando você for para uma igreja, você deve se adequar às suas doutrinas. Uma pessoa me disse que na Igreja dos Amor não pode usar bermuda,
e o pastor parece que deu disciplina para ele, coisa assim. Ou impediu dele tomar a ceia. Aí eu falei, quando você vai para uma igreja, você deve se adequar com a sua doutrina, concorde ou não. A questão não é nem a bermuda, se é pecado ou não, mas a rebelião é pecado. Hebreus 13, verso 7 diz que devemos ser obedientes aos pastores. Então, se rebelar, não. Se não concorda, não vá. Se você não concorda com doutrinas de certas igrejas, você acha que isso não é pecado, que tais coisas não é pecado, não vá. Não vá. Porque se você for lá e se rebelar, causar confusão, você peca. Aí você peca. Então essa foi a minha dica, né? Creio que não ofendi ninguém, pois a intenção não é esta, mas a realidade é exatamente essa aqui mesmo. Bom, citei o nome aqui Adventista e Testemunho de Jeová, porque eu falei Ellen White e Russell, daí não teve jeito, eu tive que falar o nome para as pessoas saber de qual igreja eles pertenciam, né? Então não teve jeito. Mas só isso só. Então é isso aí então. Clique em gostei aí, dê um joinha, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações. E até amanhã. Hoje é dia 1, amanhã é dia 2, vou postar mais um vídeo aqui para completar 3 vídeos por semana. Então obrigado e até lá.